Olá, prezada amiga, prezado amigo, bem-vindo ao seu programa Apontamentos da Semana. Cá estamos para estar mais uma vez na sua companhia e levar até si mais um assunto que nós pensamos ser, obviamente, como todos, enfim, interessante, importante e do nosso interesse. Desta vez nós iremos falar exatamente de Cristo crucificado e de Cristo ressurreto. Por isso, penso que vai ser um tema apaixonante e para falar sobre ele, mais uma vez nós contamos com a presença do pastor Ilídio Carvalho, a quem nós queremos neste momento saudar. Pastor Ilídio, mais uma semana, na verdade, e aqui estamos nós para, enfim, tratar de mais este assunto tão importante relacionado com este aspecto da crucifixão e da ressurreição, portanto, de Jesus. Por isso, antes de falarmos sobre isto, nós vamos orar a Deus e vamos pedir a presença de Deus neste momento. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado porque podemos falar contigo, podemos levar até ti o nosso coração, agora que vamos abrir a tua palavra para estudar este assunto tão importante. Que tu nos inspires, que tu nos ilumines e nos ajudes a entender e a praticar o que vai ser exposto, o que vai ser dito, e, Senhor, que possa ter a tua orientação. É o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, pastor Ilídio, cá estamos então. E vou começar exatamente por um personagem que tem muito que ver com a morte de Cristo, que é Barrabás. Não é? Portanto, Barrabás, quem era este Barrabás e qual é o significado, portanto, do seu nome. Depois, um outro aspecto é aquela célebre frase, aquela célebre expressão em aramaico de Jesus, portanto, quando ele, na cruz, ele diz Deus meu, por que me desamparaste. Portanto, que, segundo o que está escrito na Bíblia, é a tradução, efetivamente, daquela célebre frase Eli, Eli, lama sabachthani. Portanto, vamos começar por Barrabás. A palavra de Deus acerca de Barrabás diz-nos que era um malfeitor e que houve algumas sedições na cidade e que também é um assassino. É só o que diz a palavra dos evangelhos, Lucas em particular e João. E já não é pouco, não é? E já não é pouco. E aqui, uma vez mais, voltando ao Desejar Todas as Nações, eu estou a ler no capítulo 77, nesta edição, na página 703, onde a serva do Senhor dá-nos aqui mais umas pinceladas acerca quem é esta personagem Barrabás. Diz assim, as autoridades romanas, estou a ler na página, repito, 703, as autoridades romanas tinham preso por esse tempo um homem de nome Barrabás que se achava com sentença de morte. Esse homem asseverava ser o Messias. Pretendia autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas para emendar o mundo. Sob uma ilusão satânica, pretendia que tudo quanto pudesse obter por furtos e assaltos era seu. Por meios diabólicos realizara coisas admiráveis, conseguira seguidores no meio do povo e excitar a sedição contra o governo romano. Sob a capa de entusiasmo religioso, era um endurecido e inconsumado vilão, dada à rebelião e à crueldade. Esta é a imagem, o retrato que o Espírito Santo faz desta personagem chamada Barrabás. Ora, quem era ele? Barrabás era, este nome Barrabás, não é? E Jesus, não é? Este aramaico Jesus, este Yoshua, o Senhor salva em hebraico, não é? E aqui este Barrabás é um nome, um nome hebraico, o nome aramaico, que é Barrabás, curiosamente, Bar, filho, Abá, pai, não é? Filho do pai, curiosamente. E não é por acaso que o Espírito Santo fala que pretende ser o Messias, que nesta altura houve muitos falsos Messias, daí Jesus ter sido considerado também um falso Messias. Exatamente. Como disse no programa anterior, segundo Simão, um falso profeta. Uhum. Ora, por isso é que, por exemplo, quando antes da crucifixão de Jesus, põem Jesus tapam a cabeça de Jesus, batem-no com uma cana e depois profetiza quem é que te bateu. Não é? Portanto, tido como falso profeta. Uhum. Ora, então o que acontece aqui em Mateus 27, que fala, verso 11 em diante, que fala acerca do Barrabás, há no verso 17 uma pergunta que os nossos textos, a Bíblia não menciona e em alguns manuscritos tem. Isto é, que Jesus
era um nome comum da época, como hoje seria Maria, António, Francisco ou Joaquim. Comum, vulgar. Ora, este senhor, em alguns manuscritos, chamava-se Jesus Barrabás. Jesus, Yeshua, o filho do pai, Barrabás. E diante de Jesus, diante de Pilatos, aparece quem? Do procurador romano, da autoridade da época, deste magistrado, aparecem dois Jesus. E para nós entendermos o verso 17, por isso é que ele diz à multidão, pergunta à multidão, qual dos dois, Yeshua, qual dos dois Jesus quereis que eu solte? Jesus chamado Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E sem este pormenor, podemos passar ao lado, ele compreende totalmente a questão de Pilatos neste verso de 17. E é por isso que quando a multidão, para surpresa de Pilatos, não, crucificam, não é? E no verso 22 deste capítulo 27 de Mateus, então vem a solene pergunta, não é? Que farei eu então do Jesus chamado o Cristo? Não é? Isto é a nível teológico, tem a sua profundidade, não é? Portanto, estamos só a nível aqui da semântica. Ora, e vemos também que, voltando agora um passo mais à frente na cruz, Deus meu, portanto, a linguagem de Jesus, não é? Era a língua de Jesus, que o falado era o aramaico. E a expressão que Jesus na cruz diz, profere Eli, Eli, lama sabachthani, portanto, ele está a falar em aramaico. Ora, que é traduzido em português, nas nossas Bíblias, não é? Deus meu, porque me desamparaste. E a tradução é feita para corresponder com a linguagem hebraica, não aramaica, hebraica, do Salmo 22:1, onde Davi escreve, portanto, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Ora, teremos que encontrar um texto escrito em aramaico para podermos compreender minimamente qual é o peso das palavras de Jesus. Lama sabachthani. Desamparado. Ora, encontramos um paralelo nesse nível de linguístico, portanto, no livro do profeta Daniel, no capítulo 4 e no verso 15. Ora, e sabemos que os diversos capítulos de Daniel, ora são escritos em hebreu, em hebraico, ora alguns são escritos em aramaico. Ora, e este capítulo 4 é escrito em aramaico. Ora, e o que é curioso é que no capítulo 4 Daniel fala em que Nabucodonosor era aquela grande árvore frondosa que foi cortada. Ora, e se nós lermos aqui, se me permite ler aqui, em Daniel no capítulo 4, o que é que nós vemos? Vemos este texto que é traduzido assim. Daniel no capítulo 4 e no verso 15 diz assim. Ora, a tal árvore que tinha que ser cortada, não é assim? E no verso 15 diz assim, mas o tronco com as suas raízes deixai por terra, com cadeias de ferro, de bronze, na erva do campo. Portanto, com o tronco nas suas raízes, deixai por terra. O que isto está a dizer é a mesma expressão. Enquanto aqui a expressão de Jesus é um shabach, não é assim? Ao passo que no hebraico, em Daniel, em Salmo 22:1, é um azabeth. Portanto, não é o abandonar, mas na expressão esta shabach é porque é que me deixaste assim, mas agora no estado natural. Como aqui tem, nesta forma portuguesa, deixai a raiz, deixai-a na terra, no seu estado natural. Portanto, não é tanto desamparar, o que não está mal de todo, quer dizer, mas não é tanto desamparar, faz menos violência ao que estamos a falar do que deixar no estado natural. Porque se nós virmos alguns textos, vemos claramente que Deus nunca abandonou Jesus. Basta ler, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 19, onde Deus, o Pai, para a gente se entender, está ao lado de Jesus na cruz. E a reconciliação com o mundo é na cruz. Assim também, como na cruz, está a presença do Espírito Santo. Porquê? Quem é que se arrepende na cruz? É o bom ladrão. O que nós chamamos de bom ladrão, não é? Se lemos o Evangelho de João no capítulo 16, vemos que a atribuição do Espírito Santo é que convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, vemos aí toda a entidade divina está ali naquele Getsemane.
Não é? E se nós olharmos bem os pequenos pormenores, vemos que todos estão ali. Não podem nem devem fazer rigorosamente nada para que o plano da salvação possa ser cumprido até ao fim. Claro. Portanto, não se trata de um abandono, mas sim O deixar. o deixar no estado natural, tal qual eu sou. Muito bem. O humano, tem de ter bem. este calvário dentro de mim. Muito bem. E graças Muito a Deus bem. que assim foi. Exatamente. Não é? Para a nossa salvação. Muito bem. Pastor Elídio, temos que avançar. Então, a determinada altura, portanto, com a morte de Cristo, portanto, na cruz, a determinada altura o texto bíblico diz-nos que vai ocorrer um tremor de terra no momento da morte de Jesus e depois há aqui algo também extraordinário que acontece, que é, efetivamente, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, não é? Vai-se rasgar de alto a baixo. Isto, com certeza, não é só, obviamente, uma simbologia. Isto tem um significado. É claro que tem. É um ato real, aconteceu, rasgou-se, portanto, mas isto quereria dizer alguma coisa. Qual é o significado desse acontecimento? O apóstolo Paulo diz, nós quando fomos, seria bom nós vermos, sabe que os nossos pioneiros chegaram a conclusões certas. É espantoso, mas por caminhos não muito certos. É espantoso, não é? Por exemplo, eu quase que nasci na igreja, é um facto, porque fui para a igreja com a minha mãe em Peniche, portanto, com 4 anos de idade, pronto, foi ali que começou naquele ano de 55, em Peniche, e portanto, fui ensinado na altura, enfim, quando já tinha consciência, não é assim? O cristão não deve fazer isto, não deve fazer aquilo, porque somos o templo de Deus, não é? Porquê? Porque uma casa suja não gostamos de habitar, é verdade. Só que o apóstolo Paulo diz que diversas vezes, na carta aos Coríntios, que nós somos o templo de Deus, não é? E quem destruir, Deus também destruirá. Só que a palavra para dizer templo, no grego nós temos 2 palavras, pelo menos, para dizer que é templo, que é a palavra hieros, que é as 4 paredes do templo, casa, e a palavra naos, que é, pode-se traduzir templo, mas aí estamos a falar na mentalidade hebraica no lugar santíssimo. Ora, quando o véu se rasga, não de baixo para cima, que é humana, mas de cima para baixo, que é divina. Onde todos nós temos acesso diretamente ao lugar santíssimo, coisa que no passado, na antiga aliança ou dispensação, era somente o sumo sacerdote que lá ia uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, no dia das expiações. Portanto, para dizer que não há mais templo, todo o sistema sacrificial foi anulado. Passou, portanto, está no passado. Todos nós temos agora acesso direto a... Exatamente. Ora, portanto, vemos aqui que se nós somos o templo de Deus, este santíssimo, não é? Esse lugar santíssimo, por isso é que nós não nos devemos nem fazer aquilo, não devemos, não quer dizer que não possamos, não devemos fazer aquilo, nem acolá, nem acolá, não é? E depois uma questão também sanitária. Ora, o que é interessante é que quando se descreve que o véu rasga-se de alto a baixo, vemos que aí logo a seguir algumas particularidades, onde os sepulcros se abrem, não é? E onde há uma ressurreição. E temos que ver que dia? Temos que ver que Jesus morre na Páscoa, 14 de Nisan, na sexta-feira, o sábado, portanto, após a Páscoa, nas festas judaicas, não é? Nas 7 festas temos a primeira que é a Páscoa, a segunda que são os pães ázimos, logo no dia de sábado, e a terceira começa no domingo, que é as primícias. E é por isso que Jesus ressuscita no dia das primícias, exatamente. Ou seja, no primeiro dia da semana, para ser mais correto. E aí celebrava-se as primícias, por isso é que Jesus ressuscita. Só que, ao ressuscitar no domingo, portanto, várias pessoas também vão ressuscitar nesse domingo, aqueles que ressuscitaram com Cristo. Só que, porquê é que os túmulos se abriram? Porque, segundo o Talmud, na sexta-feira, antes do pôr do sol, um sacerdote ia desde o templo até a uma fazenda onde se cultivou a cevada para ali tirar o molho das primícias. Então havia que sinalar esse local, na sexta-feira. Ora, e depois, para quê? Para que no sábado se repousasse conformadamente e no domingo de manhã, muito madrugada, contava-se o tempo, para que ele saísse de Jerusalém, esse sacerdote que assinalou o campo das primícias, não é assim?
pudesse chegar ao campo e voltar para Jerusalém. Para quê? Para que às 9 horas o sumo sacerdote pudesse apresentar ao Senhor aquele molho, não é? Com várias espigas, diante do Senhor, para que a partir de agora sim podia-se usar o campo para proveito humano. Mas antes, não. Ora, e é por isso que quando ele vai marcar o campo, não é assim? Quando Jesus expira, na sexta-feira, os sepulcros também foram marcados. Como ele estava, o sacerdote a marcar o campo para domingo recolher as espigas, na sexta-feira, quando diz o texto, Jesus expirou e houve um grande terremoto. Ou seja, as sepulturas foram marcadas. Para que quando Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, aqueles cujas sepulturas foram marcadas, ressuscitaram também com Cristo. Que é cumprir exatamente as festas judaicas e o plano da salvação está... Quem conhecer o santuário, não é? Nas suas diversas fases, aí temos todo o plano da salvação delineado. Muito bem. Ora, acerca da ressurreição, pois bem, como Paulo diz, não é na assim? crença da ressurreição. Na crença da ressurreição. Por que razão é que a fé cristã, portanto, assenta na crença Exatamente. da ressurreição de Jesus, não é? É isso que Paulo diz na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que fala toda ela sobre a ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, o que é que nós somos? Vem a nossa fé. Somos falsos pregadores da palavra de Deus, não é assim? Ora, e é por isso que o ele diz, não é? Se não há ressurreição, porque é que aqueles se fazem, se batizam pelos mortos? Não é? Daí os tais, enfim, essa confusão conhecida pela Igreja de Jesus Cristo nos Santos dos Últimos Dias. Exatamente, exatamente. Porque é que se batizam pelos mortos? Ele não está a dizer que os cristãos se batizam pelos mortos. Ele está a dizer, se não há ressurreição, porque é que há algumas pessoas que se batizam pelos mortos? É uma perda de tempo, claro. Portanto, ele não está a favorecer essa prática. Essa prática é contrária à palavra de Deus. Só está a dizer, se não há entre nós, tu dizes que não há, pois bem, pastor Júlio, portanto, porque é que aqueles nossos amigos que moram não sei onde fazem isso? Aquela etnia ou aquela... Exatamente. Ora, portanto, isso mostra claramente que há uma noção de que Jesus, que há ressurreição, não é? E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e então os mortos estão perdidos. Exatamente. Última pergunta, pastor Ilídio, porque o tempo voa. Qual é a chamada, que na Bíblia é, digamos, conhecida como a Grande Comissão, não é? A Grande Comissão. E o que é que esta Grande Comissão exige de cada um de nós, não é? Homens e mulheres do século XXI. A menção de Jesus, esta missão de Jesus à sua igreja, do passado e do presente, é ide, ensinai a guardar todas as coisas. E esse é o meu drama, sinceramente. Porque nós éramos, eu espero bem crer que ainda somos o povo do livro. Isso quer dizer que nós devíamos estar familiarizados com a palavra de Deus. Isso quer dizer que devíamos fazer aquilo que o apóstolo São Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15. Onde ele diz claramente, e eu vou parafrasear, onde ele diz, estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo e qualquer que pedir a razão de ser da esperança que há em cada um de vós. E para que isto possa acontecer, quer dizer que tem que haver familiaridade entre nós e a palavra de Deus, para que possamos estar sempre preparados para falar ao outro da nossa fé, daquilo que Deus quer, no emprego, na rua, no autocarro, onde quisermos, onde estivermos. Ora, e a missão que o Senhor nos coloca, a todos nós, sem exceção, é ide, ensinai e batizai. E, curiosamente, não é, e há toda uma polémica, parece que por aí, floresce por aí, Jesus diz lá claramente, e batizai em nome de, não nos nomes de, mas singular, no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Que alguns dizem que esta expressão é totalmente apócrifa, que alguém a adicionou aqui para mostrar a Trindade, ou assim que se chama, que eu prefiro chamar-lhe não uma trindade, assim, mas uma triunidade. Portanto, a deidade, a divindade, que é composta por estas entidades, o Pai, o Filho e o Espírito. Não são funções, são títulos que se dão. Porque a divindade é exatamente a mesma. Ninguém reivindica ser superior ao outro. Mas todos eles subordinam a um mesmo interesse, como um casal. Não dizemos os casal.
casal são dois, mas é sempre singular. E porquê? Tem o mesmo parecer, o mesmo objetivo e sempre em consonância com. Muito bem. Chegamos ao fim, prezada amiga, prezado amigo, deste programa. E é assim, de facto, as coisas são tratadas, são explicadas e obviamente que a decisão final é sempre nossa, porque isso vai implicar sempre o nosso compromisso. E, de facto, relativamente a este assunto tão importante que teve que ver com a morte, neste caso a crucifixão e a ressurreição de Jesus, obviamente que somos nós que estamos no centro da razão de ter sido este meio pelo qual Jesus deu a vida por cada um de nós. Pois bem, nós continuaremos na próxima semana e, obviamente, continuaremos porque a razão de ser do programa é você mesmo, é todos aqueles que nos veem e ouvem. Por isso, queremos deixar-lhe ficar o nosso abraço e dizer-lhe um até breve, se Deus quiser. Que Deus o abençoe, a si e aos seus, e na realidade brevemente voltaremos outra vez a encontrar-nos.